palestrante, doutora Viviane. Doutora Viviane Andreatta é médica, formada pela Universidade de Passo Fundo, especialista em oncologia clínica pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em oncogenética pelo Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, professora de graduação de medicina da Universidade Federal da Grande Dourados, atua como oncologista clínica e oncogeneticista, sendo também responsável técnica da Oncoclínica Dourados e experiência nas áreas de oncologia, cancerologia, quimioterapia e imunoterapia. Vamos receber com uma bela salva de palmas a doutora Viviane. Bom dia, quase boa tarde. Então, depois de minha apresentação, vamos começar e tentar finalizar o quanto antes para o nosso brunch, né? Bom, aonde a gente está? Nas vacinas contra o HPV, né? O nosso maior desafio, a doutora já colocou para a gente, que é erradicar o HPV das nossas vidas, o câncer de colo uterino, que esse realmente é um grande sonho meu. Há 20 anos eu faço oncologia nessa região e eu vou mostrar para vocês a minha vitória e a nossa derrota em alguns momentos desses 20 anos. Bom, aonde a gente está? O GloboCan é um grande Big Data que coleta os dados do mundo todo, e esses aqui foram os dados de 2022. As mortes por HPV, vejam bem, não são só câncer cervical. As mortes relacionadas ao HPV no mundo, quase 423 mil. O sexo, obviamente, é feminino, quase 90%, os homens só 10%. O tipo mais comum é a neoplasia de cérvix, 350 mil óbitos, isso aqui no ano. A carga global, então, do HPV perante a mortalidade de câncer é quase 8%. E as disparidades geográficas é a nossa maior dificuldade em erradicação mundial. Bom, as regiões mais afetadas, inclusive incidência, mortalidade, tudo. A África, América Central e o Sudeste. América Latina não está aqui, ótimo. Países com maior número de mortes, Índia, China, Indonésia, são responsáveis por 45% dessas mortes, desses 423 mil. Bom, eu coloquei aqui uma brincadeira, há 500 mil anos. Não, é só há 500 anos que o HPV infecta pessoas. Quase nada, né? E aonde a gente está hoje aqui no Brasil? Bom, a incidência de infecção é quase 45% na região norte. E na centro-oeste, que é onde a gente está, é até 15%. Bom, exceto o Mato Grosso do Sul. Dá uma olhada no nosso Mato Grosso do Sul ali. Nós estamos lá nos 22%. E o resto da nossa região em 15% no máximo. Isso daqui é a nossa derrota. Aqui é o nosso documento lá que eu quis plagiar o Inca, mas não me deixou, eu não consegui copiar e acabei tendo que projetar aqui. Ele vai me ajudar. Aí, aqui então. Vamos lá. O que é isso aqui? Aqui é a incidência e aqui é a mortalidade. Então, a gente é pior no rastreamento. A gente é pior na prevenção e é melhor no tratamento. Eu sou oncologista, nossa derrota.
Mas a minha Vitória, pequenininha, pequenininha. No Mato Grosso do Sul, a gente evoluiu muito no tratamento nesses 20 anos. Muito. Então, a gente focou no tratamento. A gente só tem 4% de mortalidade do colo do útero, porque o restante a gente nem tem dados no Mato Grosso do Sul. Então, a gente melhorou no tratamento e não temos nem ideia de como fazer para imunizar todo mundo. É bastante desafio. Bom, o que é isso aqui? Isso daqui são números e mais números. Então, aqui, chega de estatística, só que não. A gente precisa de números, porque a gente, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. 90% dos, dos casos de câncer de colo uterino podem ser evitados pela vacina. A gente tem de 5 a 10% só que vão evoluir. Então, a gente tem uma cobertura vacinal de 2024 no Brasil que eu considero um desastre. Mas, comparado com zero, nós estamos bem. Ó, no Brasil geral, 52% na primeira dose para meninos e na primeira dose para meninas, a gente conseguiu 75. Se você olhar o Centro-Oeste, reflete os dados do Brasil, tá? 52 e 75. Já para. Não, desculpa. Aqui. A primeira dose, então, para meninos alcançou 52% e para meninas a gente conseguiu 75%. Já em 2024, a cobertura vacinal, segunda dose, olha quanto desestímulo. A gente tem o Centro-Oeste igualzinho ao Brasil, 36% nos meninos e 57% nas meninas. Então, isso daqui, professor, é soroconversão? Não é soroconversão comprovada. A soroconversão são 2 doses, pelo menos 2 doses. Bom, isso aqui sim, eu chamo de, em vez de fisiopatologia, fisiopatogenia, eu chamo de fisiogenealogia. Isso é a vacina. A vacina é genial, a humanidade passou por muitas pandemias e que, se não fosse a vacina, teria sido grande parte exterminada. Bom, a diferença disso aqui, vocês devem saber nos consultórios há muito tempo. Bom, a nonavalente não é equivalente à quadrivalente, obviamente. Os tipos da quadrivalente 6, 11, 16 e 18, ela funciona 50% para as prevenções de verrugas e 70% dos cânceres de colo do útero. Desculpa, não é 50% das prevenções de verrugas, é bem mais, é quase 100%. E 70% das neoplasias de colo do útero e outros cânceres relacionados ao HPV. Então, a gente tem a nonavalente, 9, as mesmas, 6, 11, 16, 18, e os outros 5 tipos, 33, 45, 52 e 58, e eu sonho em colocar 53 aqui, né? Porque 53 a gente tem neoplasia de colo de útero, tem outras neoplasias relacionadas, e a gente não tem ainda uma vacina efetiva. A prevenção, então, não é 70% para cervix, é 90% para cervix. E esse é os meus 90 lá, daqueles tubos de ensaio, como eu chamo. E a disparidade, a disponibilidade entre a rede SUS e a privada, essa é a diferença. Nonavalente, 90%, e dos RUS, 70%, certo? Por causa do número de vírus. Bom, efeitos colaterais simples, praticamente iguais a de todas as vacinas, não tem diferença praticamente, os dados são seguros.
As reações são da injeção, dor, vermelhidão, inchaço, coceira, um pouco de hematoma, dependendo de como é aplicada. Os sintomas gerais, assim, é dor de cabeça, febre, mal-estar, dor muscular, nas articulações mais ou menos. Náuseas, muito raramente, a nossa experiência é que náusea quase não existe. Não estou vendo a Jennifer, mas e desaparece tudo em até 72 horas. Agora, a parte mais importante, eu acho, sobre esse tipo de vacina. Ela foi planejada no Ministério da Saúde de 9 a 14. Agora a gente está 9 a 19. Mas as vacinas, elas têm outras indicações. Então, imunocomprometido dos 9 aos 45, aí vai pacientes em tratamento oncológico, paciente transplantado, HIV, AIDS, e o esquema é diferente, é 0, 2 e 6 meses. Então, são 3 doses para esse público. 15 a 45 anos nos imunocompetentes, vítima de violência sexual. E isso é o que diz o Ministério da Saúde. A gente acaba estendendo. Como eu brinco, tem gente na pista e tem gente que não está mais na pista das relações sexuais, mas é importante a vacinação mesmo depois da primeira relação sexual. Mulheres com sintomas de HPV ou em fase inicial de malignidade, pré-malignidade, ainda pode ser usada, porque tem sim um marcador biológico que responde à vacina. Quando o HPV ele já se, como é que chama? Não é conecta, se introduz, ele se funde com o genoma daquela célula do cérebro, não tem mais função a vacina. Então, a gente já tem que tratar como oncologia mesmo. Bom, as contraindicações são, obviamente, gestantes, indivíduos acometidos por doença aguda, mesmo que seja uma pneumonia, tem que passar, um resfriado tem que passar, e a hipersensibilidade aos componentes ativos, como toda medicação. Bom, a durabilidade. Isso aqui é o estudo clínico da vez. A duração é de 10 a 14 anos, para uma boa imunidade. É o que diz a bula, é o que diz o estudo do Gardasil de quadrivalente, e estão extrapolando os dados também, porque ainda está em observação da nonavalente. Só que a gente não tem uma indicação de revacinação, não tem, exceto os imunocompetentes, né? Incompetentes, né? O que a gente tem que frisar. Ai, doutora, eu fiz no posto de saúde, quando é que eu faço a nonavalente? Agora eu quero passar. Não. Você vai concluir a do SUS, depois você vai adquirir aquela soroconversão e depois você começa outra soroconversão, certo? Bom, e não dispensa rastreamento preventivo. Não dispensa, não é porque eu estou vacinada que os outros 400 tipos de HPV não existem. Eu só tenho 9, que são 7 de alto risco para neoplasia e 2 são para verrugas. Então, não dispensa preventivo, tem que rastrear. E o rastreamento não é para economizar, como o nosso Ministério da Saúde fala. Graças a nem sei a que, acho que muito trabalho da SBOC, tiraram a recomendação de mamografia para mulheres a cada 2 anos. Pelo amor de Deus! Mulheres estão morrendo com 30 anos de câncer e eles estão mamografando pessoas a partir dos 40 só a cada 2 anos. Não, é anual. E assim é com o preventivo de colo de útero, é anual. Ah, mas o Ministério da Saúde, gente, minha obrigação é transmitir conhecimento. Agora, o que o governo tem ou não dinheiro para pagar é do direito público. Bom, vamos lá. O que eu vou ficar muito feliz se os ginecologistas, os colegas levarem para casa de mensagem. Não é
HPV e cérvix. Não é. Vocês têm que pensar que isso daí é uma evolução da medicina. Na verdade, eu considero uma evolução da oncologia, porque se a gente não precisar tratar, tudo bem, a gente passa para outra área, mas não vai ter gente morrendo disso, porque tem que olhar. Eu chamo de Clube dos Oito hoje, mas daqui uns 2 anos, quando os estudos finalizarem, a gente já vai ter Clube dos Nove, Clube dos 10. O que que é? A orofaringe, que são 3: garganta, base de língua, amígdalas, principalmente pela felação, que hoje se chama sexo oral. Bom, o pênis, o ânus, a cérvix, que é o colo do útero, a vulva e a vagina. Se vocês levarem para casa essa mensagem, o HPV não é só colo de útero. É vulva, é vagina, é o pênis, o ânus, que a gente chama ânus, mas é o canal anal, tem todos alguns centímetros lá para a sobrevivência do vírus, e a orofaringe inteira. Bom, era isso que eu tinha para falar, e muito obrigada por me assistirem até aqui, e agora é só alegria no almoço, eu acho. Obrigada, viu?